Alguns dias se passaram e as irmãs conversavam calmamente no apartamento de Abner. Então foi isso. Ele ficou uma fera, mas se afastou de mim. Você vai procurar a esposa dele para contar tudo? Perguntou Simone. Pensei nessa possibilidade. Depois considerei que ela não tem nada com isso. Por que eu deveria procurá-la? O que pretende fazer? Registrar o filho no nome dele? Exigir pensão? A princípio, eu não queria nada. Porém, pensei melhor e entendi que eu não fiz esse filho sozinha. O Jefferson tem sua parcela de responsabilidade. Além disso, eu não posso negar ao meu filho os direitos que ele tem. Não posso também esconder a sua origem e seu sobrenome. Devo fazer tudo às claras. Porém, tem hora que penso em mim, em cuidar da minha vida longe desse sujeito, e quanto mais distante dele, melhor. Se fizer tudo o que a lei me permite, registrar em nome dele e pedir pensão, ficarei eternamente ligada ao Jefferson. Isso eu não quero. É uma decisão bem séria. Após refletir, perguntou: E quanto ao pré-natal, está fazendo direitinho? Estou, sorriu. Ainda não dá para ver se é menino ou menina. Nossa, é tão emocionante escutar o coraçãozinho e vê-lo bater. Acho que foi aí que me dei conta de que sou mãe. Deu uma risadinha e fez um gesto mimoso, encolhendo o ombro. Em seguida, indagou: E o seu nenê, como vocês estão? Bem, na medida do possível. O médico disse que só saberemos mesmo quando ele nascer. E o Samuel? Cada vez mais distante, principalmente depois que saiu de casa. A última vez que o vi foi no escritório do advogado há cerca de 20 dias. Nem para ligar e querer saber se eu estou bem. Isso dói tanto. Depois de todos esses anos juntos, creio que merecia mais consideração. Estou tão estressada, Rúbia. Minhas noites são inseguras, repletas de medo e muita solidão. Cada dia parece pior. Fico pensando tanto, imaginando se terei forças para suportar tudo sozinha até o final. Seria bom ter o Samuel do lado, ajudando, incentivando, dando forças. Com certeza, tudo seria mais leve, menos triste. Sinto uma dor pior do que se eu tivesse ficado viúva, pois isso seria pela vontade de Deus. Entendi que perder alguém não ocorre só com a morte. Perder alguém é ter o outro distante sem estar preparada. Perder alguém é quando o outro vai embora e leva a segurança, a alegria, o apoio, a felicidade, a fé na vida, o amor, o equilíbrio. Perder alguém é ter um vazio enorme que nada preenche. É ter medo do amanhã. Isso é horrível. Pior do que a morte. Ao lembrar que o vi com outra, pensar que teve a capacidade de me trair, sinto-me um lixo, o que não sou. E a Marie, tão baixa, tão leviana, por ser capaz de destruir um lar, fazê-lo me abandonar nessas condições. E quanto a ele, uma criatura tão fraca, pobre. Hoje entendo que o meu casamento já estava destruído, mesmo que eu não tenha percebido. Porém, diante das circunstâncias em que tudo se deu, acho que pelo meu estado, pelo estado do nosso filho, ele poderia ter tido um pouco de bom senso, consideração comigo. Simone estava sensível e emocionada. Acariciava levemente a barriga enquanto desabafava,
com o olhar perdido em algum ponto do chão. Nesse momento, Abner chegou em companhia de Davi, Cristiano, Dona Janaína, Ricardo e seu filho Renan. Surpresas interromperam o assunto. Cumprimentaram a todos com expressiva alegria e Abner disse: "Vamos a uma pizzaria e viemos buscar vocês." "Eu já estava pensando em ir embora", disse Simone. "Para quê? Ficar sozinha? Nada disso, vai conosco sim", animou-se Davi, puxando-a para um abraço. A noite foi animada e divertida. Conversaram muito, o que deu uma trégua às preocupações e tristezas. Simone acabou dormindo na casa do irmão, pois retornaram bem tarde. No dia seguinte, ficou combinado de almoçarem na casa de Dona Janaína. Rúbia e Simone se prepararam para chegar mais cedo a fim de ajudar a senhora. "Não precisavam ter vindo cedo. Vou fazer algo bem simples, nada trabalhoso." Mesmo assim, seria falta de educação não ajudá-la. Além do que, é muito prazeroso ficar em sua companhia, disse Simone. Após o almoço, Abner, Davi, Cristiano e Ricardo começaram a jogar dominó em uma mesa no quintal, perto da churrasqueira. Estava um dia ensolarado e fresco, bem gostoso para se ficar à vontade. Reunidas na sala, que estava com televisão ligada, Dona Janaína comentou: "Gosto de ver minha casa assim, movimentada. Isso traz muita alegria." "O Cristiano parece bem melhor, não é mesmo?" observou Rúbia. "Graças a Deus, muito melhor", tornou a senhora. "Ele se abateu demais depois do acidente. Meu filho não era assim." "Qual a idade do Cristiano?" quis saber Rúbia. "O Cristiano tem 29 e o Davi 32. "Que curioso", Rúbia achou graça. "Eu tenho 29 e Simone tem 32. "É mesmo, que coincidência", concordou Simone. "O Cris é novo. Tenho certeza de que vai encontrar o prazer de viver novamente. Às vezes, eu acho que ele era muito apegado à Vitória. Namoravam desde o ensino médio. Fizeram faculdade juntos. Uma vez, eles se separaram por 1 ano e meio. Nesse tempo, o Cris namorou outra menina, mas não deu certo. Voltou a namorar a Vitória. Ficaram noivos. Montaram uma casa e decidiram casar. Tudo aconteceu quando entregavam os convites de casamento. Meu filho nunca foi dependente. Tomava decisões sozinho. Era um homem completamente diferente. Logo após o acidente, ele nem se lembrava do próprio nome. Fiquei louca quando não me reconheceu. Foi tão difícil. Achei que nunca mais fosse se recuperar. Durante a parte mais árdua do tratamento, cirurgias, fisioterapias e um pouco depois, ele ficou muito depressivo. Não parecia meu filho. De uns tempos para cá, melhorou bastante. Agradeço tanto a Deus por isso." "Dona Janaína, como espírita, a senhora já pensou na possibilidade de ser o espírito da noiva que o incomodou ou incomoda?" supôs Simone com jeitinho. "Já pensei nisso sim, filha. A Vitória era uma moça espiritualizada, mas não sei não." Enquanto conversavam, não podiam ver, mas o espírito Vitória estava presente. Quando encarnada, foi uma moça alegre, espirituosa, interessava-se por assuntos espíritas e espiritualistas. Tinha conhecimento da doutrina espírita. Porém, muitas vezes a prática é diferente da teoria. Ao desencarnar, subitamente o espírito Vitória foi socorrido.
elevado a um posto de socorro na espiritualidade, onde despertou confusa. Ficou extremamente triste ao entender que estava desencarnada. Inconformada, não conseguia pôr em prática tudo o que havia aprendido no Espiritismo. Tamanha foi sua incompreensão que se atraiu para junto dos encarnados, mais especificamente para perto de Cristiano. O rapaz, muito chocado com o ocorrido, sensível pelo trauma sofrido, deixou-se envolver pelas vibrações tristes e desorientadas do espírito Vitória. Isso fez com que os fluidos pesarosos e confusos desse espírito o desorientassem e o arrastassem para o profundo desequilíbrio, tornando-o temeroso, inseguro para a tomada de decisões, gerando o pânico e o estado depressivo, tão doloroso e difícil de se libertar. Cristiano perdeu a esperança por causa da tristeza que Vitória lhe passava, dizendo que nada valeu a pena, que tudo o que haviam feito foi perdido, não teve valor. Quando o rapaz quis ajudar Simone, pois se comoveu com sua situação, ele como que quebrou a redoma de energias pesarosas na qual se permitiu colocar. Nesse momento, desviou os pensamentos das aflições psíquicas, emocionais, e se concentrou no auxílio ao próximo. Para isso, precisou vencer a si mesmo, vencer a resistência que criou para algumas situações. Em outras palavras, Cristiano encarou o medo, a insegurança e agiu, apesar do que sentia. Não era fácil para ele, porém insistiu. Queria libertar-se das amarras da prisão mental que o escravizava com tanto desespero e dor, que só ele sabia. Mesmo assim, o espírito Vitória ainda se prendia ao plano dos encarnados, junto a ele. Estão falando como se eu não estivesse aqui. Tudo o que dizem do plano espiritual não é verdade. Aqui não se liberta das dores, do desgosto, das amarguras. A angústia é imensa, é muita dor. Não tenho para onde ir, nem com quem ficar. Eu queria estar aí com vocês. Enquanto isso, Dona Janaína dizia: eu comecei a orar por Vitória. Ela sempre foi uma boa menina, mas não sei. Oro sempre por ela. Peço luz para o seu entendimento e amor ao seu coração. Eu tenho amor. Amo o Cris, tornou o espírito Vitória como se pudesse ser ouvida. Se ela está ao lado do meu filho, é preciso que entenda sua nova condição e aceite seguir em frente. Cheguei a conversar com os pais dela, mas eles acham que a Vitória e o Vanilson, irmão dela que também morreu no acidente, estão bem, em lugar elevado. São espíritas? Interessou-se Simone. Sim, são. Por mais que se tente ter uma ideia de como é, não sabemos a dor que se experimenta quando se perde um filho. Entendo que eles desejem e imaginem intensamente que seus filhos estejam bem. Aprendemos com Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, mais especificamente em O Livro dos Espíritos, que para o desencarnado, Deus não criou lugares predestinados como céu, inferno ou purgatório. Sabemos sobre a capacidade mental que todos temos, encarnados e desencarnados. Para o espírito desencarnado, mais ainda, pois está livre da pesada e complicada matéria corpórea. Basta ele pensar para se locomover no espaço, ou manipular fluidos espirituais com o emprego da vontade, do pensamento, para modelar e formar o que desejou consciente
ou inconscientemente. Assim sendo, independente do conhecimento obtido quando encarnado, um espírito insatisfeito com seu desencarne ou se prende a alguma situação não resolvida aqui, não consegue ir para planos mais elevados, não evolui, não aprende nem se aperfeiçoa e sofre. Eu li no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que os espíritos podem ficar no umbral ou em colônias. O autor do livro fala inclusive de postos de socorro na espiritualidade. Agora a senhora me diz que a doutrina espírita explica que Deus não criou lugares predestinados como céu, inferno ou purgatório? Então, o que é dito no livro Nosso Lar não vai contra o que o codificador nos mostrou? Interessou-se Simone. O espírito André Luiz jamais disse que o umbral, as colônias espirituais ou mesmo os postos de socorro foram estruturas criadas por Deus e que são lugares destinados para penas ou recompensas de um espírito. André Luiz descreveu esses lugares como aglomerados de sintonias mentais. Em outras palavras, é a união de mentes, espíritos ou personalidades simpáticas, com as mesmas ideias e pensamentos, com a mesma energia, com as mesmas intenções. Logo, o umbral não deixa de ser a reunião de mentes que ainda sofrem. São criaturas que se prenderam ao corpo físico ou ao plano material, ou ainda são inconformadas com o que deveria ter deixado para trás. Trata-se de criaturas intolerantes, preconceituosas, egoístas, orgulhosas, sem fé em um Deus bom e justo. Assim como as colônias mais evoluídas, como é o caso da colônia Nosso Lar, são coletividades criadas por espíritos mais esclarecidos, bondosos, amorosos, interessados em evoluir e auxiliar os necessitados, os desorientados, explicou sabiamente a senhora. Mas o espírito André Luiz relata que a colônia Nosso Lar tem muros de proteção, tem prédios. Ele verdadeiramente descreve uma cidade com água e tudo mais, tornou Simone. Como isso é possível? Afinal, as construções que temos aqui na Terra são feitas pelas mãos dos homens e o que não é feito pelo homem é proporcionado pela natureza, como a água, por exemplo. O ser humano só a recolhe e trata, nada mais. Se você se interessa mesmo, a senhora se levantou, foi até a estante, pegou o livro dos espíritos e voltou. Quer ver? Estive lendo ontem mesmo. Procurou um pouco e disse: é aqui. A pergunta 279 diz: todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros? E a resposta é: os bons vão por toda parte e é necessário que assim seja para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas os distúrbios das más paixões. Veja que interessante aqui. Em O Livro dos Espíritos afirma que existem regiões no plural. Isso quer dizer que não há um lugar, mas sim vários lugares habitados pelos bons espíritos. E essas regiões são interditadas aos espíritos imperfeitos. Essa interdição, essa proibição, tem que ser feita de alguma forma, com muros, por exemplo. Nada mais natural do que a existência de uma barreira, como os muros, para se fazer entender o limite, a proibição aos espíritos imperfeitos ainda. Desculpe-me, dona Janaína, sei bem pouco sobre espiritismo.
Se puder me explicar? Entendi que pode haver muros ou limites para os espíritos não evoluídos. No entanto, como podem esses muros, a água e outras coisas serem feitas, confeccionadas na espiritualidade? Insistiu Simone, desejosa em aprender. Bem, minha querida, eu penso que você acredita existir um fluido universal que nem sempre nós, encarnados, podemos ver. Esse fluido é fluido. Também aqui, em O Livro dos Espíritos, nos é ensinado que esse fluido existe em várias modificações. A questão 27A nos ensina que a eletricidade, por exemplo, é uma modificação do fluido universal e que este é uma matéria mais perfeita, mais sutil. Em outro livro da codificação espírita, a Gênese, levantou-se, pegou o exemplar e retornou ao seu lugar, continuando. Está aqui, no capítulo 14, item 14, diz que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção. Frequentemente são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que ela se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Mas à frente continua. Por efeito análogo, ou seja, por semelhança, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará ouro. Um militar trará suas armas e seu uniforme. Um fumante o seu cachimbo. Um lavrador a sua charrua e seus bois. Uma mulher velha a sua roca. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como o eram no estado material para o homem vivo. Então, veja, se um espírito bastante imperfeito consegue criar mentalmente seu ouro, suas joias, as armas com que matava, uma haste de madeira para se enrolar um fio, imagine um espírito consciente, elevado e instruído. Uma entidade desse nível é capaz de mentalizar coisas muito mais importantes e necessárias para o bem-estar coletivo, como muros de proteção, descarga elétrica, água, moradias, abrigos. Nossa, que aula! Isso explica tudo, disse Simone sorrindo. Sempre tive curiosidade a respeito disso tudo, mas nunca encontrei quem me explicasse ou me mostrasse, na codificação espírita, justificativa perfeita. É bom lembrar que são os espíritos elevados os capacitados para as grandes obras coletivas, a fim de auxiliarem os demais. No caso da colônia Nosso Lar, eram preciso muralhas para que os espíritos inferiores e não esclarecidos não perturbassem os que estavam ali para serem socorridos, esclarecidos e a trabalho em prol da humanidade.
Nas colônias espirituais também é necessário a água e o alimento. Penso que ninguém, psicologicamente falando, seja capaz de entender que não precisa de água nem comida do dia para a noite, só porque morreu, desencarnou. Os espíritos desencarnados também têm necessidades energéticas, fluídicas, assim como o corpo de carne tem necessidade de proteínas e outros nutrientes. Por isso, acredito que a água existente em nosso lar e outras colônias elevadas seja criada por espíritos elevadíssimos, uma vez que precisa ser pura, saudável, medicamentosa, salutar. Somente uma mente pura e saudável é capaz de tal criação. Entendo, sorriu satisfeita. É que ouvi uma colega espírita dizer que não concordava com outros companheiros espíritas que acreditavam na criação de objetos, água, roupas e outras coisas na espiritualidade, porque o codificador Allan Kardec não mencionou nada a respeito. Nunca viu um trecho de Kardec falar sobre construções e alimentação. Essa sua amiga ignora muita coisa. Ela precisa estudar a doutrina melhor antes de falar coisas assim. Isso mostra sua ignorância. Enquanto revirava as folhas de um caderninho que estava entre os livros, Dona Janaína encontrou o que procurava e disse: o estudo da doutrina espírita não pode ser limitada aos 5 livros da codificação. Eu e outros companheiros de estudos lá do centro temos algumas anotações importantes, principalmente para casos de pessoas espíritas que dizem não existir menções de Kardec sobre a existência de tudo o que o espírito André Luiz relatou no livro Nosso Lar. Veja, aqui está. Allan Kardec fez uma coletânea chamada Revista Espírita. Hoje temos todas as revistas espíritas de Kardec, editadas em livros desde o ano de 1858 a 1869, cada uma respectiva ao ano de suas pesquisas, experiências, acontecimentos. E na revista espírita referente ao ano de 1859, mês de setembro, existe a Confissão de Voltaire. É um comentário do célebre cardeal inglês Wolsey, do tempo de Henrique VIII, em que o cardeal Wolsey relata: foi assim, já disse, como zombeteiro e lançando um desafio, que abordei o mundo espírita. A princípio fui conduzido longe das habitações dos espíritos e percorri espaço imenso. A seguir, foi-me permitido lançar o olhar sobre as construções maravilhosas, habitadas pelos espíritos, e com efeito pareceram-me surpreendentes. Fui arrastado aqui e ali por força irresistível. Era obrigado a ver e ver até que minha alma ficasse deslumbrada pelos esplendores e esmagada ante o poder que controlava tais maravilhas. Leu pausadamente para que se compreendesse. Olhou atenta, depois prosseguiu. A respeito da existência de alimento e flor nas obras de Kardec, é na Revista Espírita de 1861, mês de março, sobre Henry Murger, em uma sessão espírita com colegas da sociedade. O relato foi: maior é o espaço dos céus, maior a atmosfera, mais belas as flores, mais doces os frutos, e as aspirações são satisfeitas além mesmo da ilusão. Esses relatos nós podemos encontrar nas publicações de Kardec na Revista Espírita, onde lemos a respeito de construções, flores, frutos doces.
tudo o que encontramos no livro Nosso Lar, do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Talvez sua amiga não conheça muitas obras de Kardec, mas não importa. Acredite na evolução e ela chegará lá. Sorriu. Ai, estou maravilhada, sorriu Simone. Não sou do tipo de ter fé cega. Li o livro Nosso Lar, li o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e achei que conhecia o suficiente. Porém, entre os comentários de alguns espíritas, ficava com dúvidas sobre esse assunto. Falta humildade em algumas pessoas, por isso discutem. Talvez queiram ficar por cima, mas infelizmente não têm bastante conhecimento. O mais importante não é o que temos nos livros, é o que temos nos nossos corações. Por isso, é necessário, antes de combatermos qualquer coisa, termos conhecimento profundo sobre ela. No caso da doutrina espírita, é fundamental lembrar que ela é ciência e filosofia, como nos ensina Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos. Devemos, então, lembrar que toda ciência começa pequena, pois a ciência sempre nasce com uma quantidade de conhecimento limitada na época em que surge. Só depois de muita exploração ela cresce, amplia e se desenvolve. Veja o caso da medicina, por exemplo. Quando surgiram algumas descobertas, eram grandiosas para a época. Mas nos dias de hoje, sabemos que os conhecimentos eram pequenos e até falhos. Com o decorrer dos anos e dos séculos, após experimentos e pesquisas, muitas coisas se modificaram na medicina. Novidades apareceram e tudo foi aperfeiçoado, e sabemos que ainda há o que se aperfeiçoar. O Espiritismo é uma ciência. Portanto, ele também tende a experimentar descobertas como as que o espírito André Luiz e tantos outros nos trazem. O que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, trouxe foi a ponta do iceberg de tudo o que existe no mundo invisível. Os próprios espíritos que colaboraram com as obras da codificação, em outras palavras, disseram-nos que havia coisas que nossa capacidade estava longe de entender. É interessante o que a senhora me diz. Agora, pensando melhor, eu entendo porque alguns espíritas não querem que a ciência do espiritismo se amplie e desenvolva-se com novas descobertas sobre o plano espiritual. Alguns querem provas materiais sobre o mundo sutil da espiritualidade, mesmo tendo aqui, no plano físico, coisas que não conseguimos estudar ou entender. Coisas como o quê? A eletricidade, por exemplo. Outro dia, no grupo de estudos espíritas do qual participo, falamos muito a respeito disso. Eu entendi que não conseguimos isolar em um tubo de ensaio e guardar, simplesmente, a eletricidade para ser estudada. No entanto, ela existe. Eu digo que nós a vemos e sentimos, riu. E como sentimos? Mas não podemos engarrafar essa força, esse fluido. Assim como não podemos pôr em um microscópio para estudar o que existe no mundo dos espíritos. Sabe, filha, não devemos ficar discutindo com pessoas por causa disso ou daquilo. Muitas vezes, um quer ter mais razão do que o outro. Tomemos como exemplo nosso querido Chico Xavier, que nunca discutiu por nada nem com ninguém. Ele só cumpriu sua missão. O que vale é a confiança de fazer e sentir a coisa certa, amando a Deus e aos nossos irmãos. Eu entendo que o plano espiritual não é diferente daqui. Não, Simone, lá o mundo é real. Não dá para sermos falsos. Não podemos esconder
quem realmente somos, nem o que pensamos, nem o que temos como desejo em nosso coração. Não podemos ser egoístas ou orgulhosos. Descobrimos que precisamos uns dos outros até para evoluir. Começamos esse assunto por causa da Vitória, disse Rúbia, que até então ouvia atentamente. Também li o livro Nosso Lar e entendi que alguns espíritos que não estão preparados para a morte, como André Luiz, vão para o umbral. A senhora acha que a Vitória está no umbral? A mulher suspirou fundo, ofereceu suave sorriso, refletiu e respondeu com a mesma serenidade de sempre. A palavra umbral significa soleira, portal. Esse termo não foi usado na codificação espírita, mas sim pelo espírito André Luiz, a partir de seu primeiro livro, Nosso Lar, para nós podermos compreender o que ele falava. Eu entendo por umbral o limite entre os dois mundos, o dos vivos, dos encarnados, e o dos espíritos, dos desencarnados. A doutrina espírita diz que todos, ao desencarnarmos, passamos por um estado de perturbação, uma espécie de confusão mental. Alguns espíritos ficam nesse estado por alguns minutos, outros por horas e outros por anos. Eu entendo que estar no umbral tem muito a ver com esse estado de perturbação de que a codificação nos fala. Penso que ao desencarnar, quando o espírito está nessa soleira, nesse portal, e não entende ou não aceita a sua nova condição, fica em um estado de perturbação. Ele está em uma espécie de portal ou umbral, pois está bem próximo da crosta terrestre, mas não está encarnado. Então, ele permanece entre esses dois mundos. Por estar contrariado com seu desencarne, não tem esclarecimento, fé em Deus, nem acreditar em vida após a morte. Ele sofre e, às vezes, sofre muito. Alguns espíritos, como o caso do espírito André Luiz, que enviou inúmeros relatos bastante esclarecedores, conta que o sofrimento em demasia é gerado pela consciência da própria criatura que se cobra exatamente tudo o que ela fez ou deixou de fazer. As leis de Deus são imutáveis para todos. O Pai não protege um mais do que ao outro. O orgulho, o egoísmo, a falta de caridade e todas as nossas ações erradas vão se transformar em dores na alma e muitas vezes no corpo espiritual. Esses espíritos se aglomeram por atração psíquica em certa região e ali padecem, se punem. São regiões extremamente tristes. Outros espíritos que não fizeram nada de mal, porém não se espiritualizaram o suficiente, mesmo tendo oportunidade para isso ou ficaram inconformados com seu desencarne, também podem se prender na crosta terrestre, geralmente junto da família. Experimentam grande dor mental, não se elevam. Provavelmente não vão para aglomerados ou regiões extremamente tristes e de sofrimento. Porém, não deixam de estar, de certa forma, perturbados no umbral, na soleira entre os dois mundos, pois não podem mais viver encarnados como querem, e não têm condições psíquicas de elevação para irem para uma colônia mais elevada. O que pode acontecer, então, é o espírito ficar muito ligado à família ou a um encarnado que goste muito. Sendo assim, ele suga as energias fluídicas do encarnado, gerando fluidos pesarosos, ou seja, energias negativas que são captadas e entendidas pelo encarnado como uma vibração de dor, de infortúnio. Isso dá origem a pensamentos profundamente tristes. Origina de uma forma mais intensa o desespero,
o pânico, a ansiedade, a depressão, as neuroses e outras coisas. Se o encarnado não reagir, não se elevar, não mudar os pensamentos, não atuar e se entregar a ideias inferiores, essa ligação com o desencarnado pode lhe causar doenças no corpo físico, que surgirão por causa dos fluidos espirituais manipulados inconscientemente pelo desencarnado, que fica lamentando seu destino e sua condição. É por isso que não devemos reclamar da vida ou de doenças, disse Simone. Exatamente, filha. Quando adquirimos o vício de reclamar, atraímos até desencarnados que nunca conhecemos e gostam de reclamar. Gostam de tristeza, de dor, de falar sobre coisas tristes, tragédias, desgraças e tudo que é ruim. Isso é a atração mental. Então, a senhora acha que a Vitória está no umbral? Insistiu Rúbia. Como eu disse, é uma ótima menina. Tinha conhecimento espiritual, mas não tanta atenção à vida espírita como poderia. Isso é comum por causa da pouca idade. Era uma moça que tinha sonhos. Pensava muito no futuro. Estava empenhada no casamento e provavelmente tudo isso deixasse seu coraçãozinho longe de Deus. Penso que ela pode ter se revoltado com o irmão, que talvez tenha sido imprudente. Se bem que não podemos julgar o rapaz, pois não estávamos lá para ver. Quem sabe, ela também não se conformou por ter a ideia de um futuro cheio de prosperidade. Afinal, tinha uma boa profissão, ia se casar em menos de um mês. Isso tudo pode ter deixado essa menina muito descontente ou até revoltada. Apesar do conhecimento que tinha, tornou Rúbia. Sim, talvez ela acredite que desencarnou cedo demais. É provável que esteja ao lado do Cris e se apegando a ele, que também, triste e contrariado com o que aconteceu, ofereceu a vibração perfeita para a Vitória continuar no estado em que está. Não sei se entendi, disse Rúbia. Filha, é assim. Se você está orando, pedindo a Deus muita luz e paz no seu caminho, no caminho de outras pessoas, espiritualmente falando, quem você acha que está ao seu lado nesse momento de prece? Seria muita pretensão eu pensar que é Deus ou meu anjo da guarda? Você está certa. Não é pretensão alguma. Algum emissário de Deus vai estar ao seu lado, com certeza. Agora, se você está triste, chorando, reclamando, sentindo raiva, desejando vingança, desejando mal, acha que seu anjo de guarda ou algum espírito esclarecido e elevado vai estar ao seu lado? Ela sorriu e respondeu: não, lógico que não. Provavelmente seu mentor ou anjo da guarda esteja ao seu lado nesse momento, tentando protegê-la, pois ele respeita o seu livre arbítrio. Certamente, um espírito elevado e amigo lhe enderece bons pensamentos, boas vibrações, esperando que reaja às más tendências. Mas ele não vai ficar muito tempo ao seu lado, sem insistir em ideias e pensamentos inferiores. Nesses últimos dias, junto da senhora e dos seus filhos, aprendi muito, tornou Rúbia, esboçando leve sorriso. Eu estava tão desorientada quando os conheci. Era fácil odiar, esbravejar, pensar tudo de ruim. No entanto, aprendi que devo amar ao próximo, desejar o bem aos inimigos, ter bons pensamentos. Ofereceu um sorriso irônico e concluiu: bem, pelo menos aprendi. Pôr em prática é outra coisa, mas vou tentar.
Bons pensamentos são muito importantes, filha. Acho que o principal culpado por Cristiano estar assim é ele mesmo. Com certeza, meu filho não aceitou o que aconteceu. Ficou revoltado consigo mesmo por ter pedido que a noiva usasse o banco da frente. Culpou o irmão dela pelo excesso de velocidade. Isso tudo mostra falta de fé nos desígnios de Deus. Sei que é difícil aceitar. Mesmo assim, devemos considerar que o Pai não falha, não erra. Se não acontece naquele dia, naquelas circunstâncias, seria em outro momento. Era para acontecer. Deus não dorme. O que precisamos, vamos experimentar. A aproximação de Abner e dos demais interrompeu a conversa. Ricardo, abraçado ao filho, decidiu: precisamos ir. Vou fazer um café. Não para mim, dona Janaína. Obrigado. Eu e o Renan vamos ao shopping. Ele quer um tênis novo e talvez até dê para pegar no cinema. Nós também precisamos ir, disse Abner. É mesmo, tem algumas coisas para arrumar. Amanhã é segunda-feira, concordou Simone. Na semana, vou novamente visitar a instituição, comentou Cristiano, olhando para Simone. Gostei muito do trabalho realizado lá. Eu até gostaria de ir novamente, tornou ela com um sorriso simpático, como se aguardasse o convite. Se quiser me acompanhar, tornou ele. Você me liga um dia antes? Se não tiver nada agendado, eu vou. Estou aguardando o advogado me ligar para cuidarmos de alguns detalhes do meu divórcio. Talvez eu tenha de ir até o escritório dele. Entendo. Não sei em que dia vou. Pode deixar que ligo sim. Todos decidiram que era hora de ir, despediram-se e se foram.